Obrigado, doutor Savares. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial aos colegas de mesa, Renata e Zé Roberto. Cumprimentar todos os magistrados presentes na pessoa do doutor Reinaldo, ministro do STJ aqui presente, os demais operadores de direito na pessoa do meu dileto amigo, doutor Griecos, hoje superintendente nacional do contencioso da Caixa, e que enfrenta esse desafio de diminuir o elevado grau de litigiosidade que temos no país e ainda na Caixa. Ainda sonhamos mais, doutor Renato. E quero dizer da felicidade de estar aqui representando a Caixa, do convite da Caixa, feito pela Caixa pelo Conselho da Justiça Federal, porque para mim, para a Caixa, né, mas para mim pessoalmente é um motivo de felicidade, porque tudo que vou aqui falar, ministro Reinaldo, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, foi construído, foi idealizado, né, foi debatido e foi sonhado por um colega de vocês hoje, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que no período que esteve na direção da área jurídica da Caixa, tanto insistiu, né, comigo, com os meus colegas que estão aqui na plateia, para que ultrapassássemos a comodidade que tínhamos, né, ouso dizer assim, na condição de advogado de uma empresa pública, de dizer que nada podíamos fazer a respeito, porque no poder público não se pode conciliar. Então, nós tínhamos uma proteção absoluta que o doutor Antônio Carlos, ele é especialista em conciliação em todos os termos, incluindo no judiciário, conseguiu quebrar e hoje conseguimos avançar. Eu faço questão de fazer esse registro, e estando aqui hoje no STJ, continua nos auxiliando muito com sua sempre perspicazes observações sobre a nossa atuação. E nessa linha, né, do que fomos construindo ao longo do tempo, né, e o FOMOS é um FOMOS de Caixa Econômica Federal e Justiça Federal e juiz. Tudo o que fizemos, conseguimos fazer e ainda pretendemos fazer, foi feito a quatro mãos. E o que pretendo passar para vocês nesses próximos 20 minutos estão em duas linhas de atuação. A primeira, um pouco que o Savares disse, é consolidar tudo aqui que fizemos, né? Uma outra coisa que Antônio Carlos dizia e nos desafiava era, ele dizia, olha, nós precisamos consolidar o CNPJ da política, da instituição Caixa, da instituição área jurídica, da instituição, no caso, política de conciliação, para que a sua manutenção e a sua ampliação não dependa do Antônio Carlos, do Jailton Zanon, do Griecos ou de pessoas físicas. Ela esteja enraizada na instituição de forma que as sucessões que naturalmente vão acontecer não tragam retrocesso, mas sempre avanços, né? E o propósito aqui é mencionar, e vocês vão ver que o que eu quero trazer está no final da apresentação, duas questões. O primeiro, consolidar o que fizemos. Não queremos, eu diria que na Caixa não admitimos nenhum passo atrás. Queremos consolidar tudo o que já foi feito, né? Agora, aproveitando ainda mais um novo Código de Processo, que, a rigor, eu diria que vem positivando práticas, muitas delas que já vimos adotando da AGU, da Caixa e de outros entes públicos. Na outra linha, a criação de novas práticas. E aí penso, não nos limitando como vimos fazendo nesses últimos anos, não nos limitando a apenas aquilo que a lei nos direciona ou supostamente não autoriza nas diversas interpretações que podemos dar, né? Eu vou passar alguns dados, vou tentar ser bem rápido nisso. Aqui do meio. Me ajuda aqui para baixo. Bom, como eu disse, quando resolvemos mudar essa lógica, a lógica de atuação que então tínhamos, né, nos baseando na clássica defesa de que no poder público não podemos fazer nada, se nós não tivéssemos mudado, numa estimativa, hoje ainda temos quase 1 milhão de processos, nós teríamos 3 milhões de processos, né? Talvez mais, talvez um pouco menos, né? Mas
Isso mostra o quanto mudanças de iniciativa podem alterar um quadro, né? Você pode se adaptar a um cenário que existe e dizer, olha, já que todo mundo vai à justiça, já que todo mundo tem muitos processos, eu vou ser mais um. Você pode criar, construir o cenário que você quer, que, aliás, eu acho que é o que estamos fazendo, buscando fazer nesse seminário. Vou me acertar aqui no... rapidamente, algumas medidas que adotamos nesses últimos anos, né? A primeira delas, o respeito à jurisprudência dominante. Começamos acatando súmulas, para depois acatar jurisprudências consolidadas, para depois acatar jurisprudências majoritárias. E, a partir daí, não recorrer mais para tribunais superiores e também para não recorrer mais para tribunais regionais, né? Se aquela jurisprudência estava consolidada, o passo seguinte era ir aos tribunais e retirar de lá aqueles recursos que necessariamente seriam julgados contra a Caixa. Então, além de perder, normalmente levava um puxão de orelha. Então, a gente corria antes que os desembargadores, os ministros, pegassem o processo e tentavam tirar da mão deles. Volta e meia, a gente perdia a corrida, que tem ministros e desembargadores que são muito ágeis e julgavam rápido. Mas, em boa parte, nós conseguimos vencer essa corrida. Cumprir o cumprimento espontâneo dos julgados, isso aqui é uma coisa curiosa quando foi apresentado, foi antes da reforma que criou, eu imagino que vocês também falem muito, lá na Caixa fala muito, olha o 475J, os advogados têm pavor do 475J. Mas antes dessa alteração processual, e aí no SFH, como mencionou o doutor Savares, na política de habitação, mas também nas milhares de ações dos planos econômicos do Fundo de Garantia, que a gente sabe bem que entulharam a Justiça Federal, tivemos a oportunidade, em determinado período, desistir de um volume imenso de recursos e também pegar os processos no judiciário e cumprir espontaneamente, economizando oficiais de justiça, despachos, perda de tempo do juiz, perda de tempo dos servidores das varas. Invertemos, né, como acho que mencionou o Renato também, que já tem essa política no INSS. A regra na Caixa hoje, já há um bom tempo, é preciso autorização para recorrer. Né? Antigamente, só para lembrar, a gente tinha que ter uma autorização para não recorrer, e dava um trabalho imenso, porque os chefes não gostam muito de autorizar a não recorrer, porque isso atrai responsabilidade para eles. Nós invertemos. Hoje, o advogado, se quiser recorrer no nome da Caixa, ele tem que justificar, pedir autorização, ele tem que demonstrar que aquele caso não se aplica a uma jurisprudência dominante dos tribunais superiores, né? E nós vamos ver para frente o quanto isso reduziu o volume de recursos e, consequentemente, o volume de ações, porque me parece que esse é um dos grandes segredos. Por que temos muitas ações? Porque elas se acumulam, elas não acabam, ou elas demoram a terminar. Né? O judiciário consegue encerrar um número, um número maior entra, e o tempo delas é muito demorado. Por conta disso, saímos de 50 milhões de processos no país para 100 milhões. Quando você reduz esse tempo, você melhora muito essa situação. Também incluímos metas, né, como nas nossas agências tem metas, né, para vender seguros, fazer contratos de habitação, enfim, vender todos os produtos bancários que todos nós somos consumidores. No âmbito da área jurídica da Caixa, hoje existem metas de atingimento, de redução de litígio, de redução de processos, que já praticamos há vários anos, né? E o ponto central do seminário, as políticas de conciliação, que, como eu mencionei, elas não são implementadas do ponto de vista pessoal. São políticas que foram aprovadas no âmbito do Conselho Diretor da Caixa, do Conselho de Administração da instituição. A Caixa é uma instituição que ela atua em regime colegiado. Para se mudar isso, assim como para implantar, às vezes não é fácil, você tem que convencer o colegiado de dirigentes da instituição, mas também para mudar não é fácil, porque tem que haver esse convencimento. Como eu mencionei, ela vai se enraizando no CNPJ da instituição, né? Rapidamente, alguns resultados, e a gente mostra que conseguimos inverter. A Caixa sempre veio acompanhando o crescimento do judiciário, até ali 2006, 2007. E de lá para cá, ali em 2009, colocamos os dados aí a partir de 2009, e nós conseguimos inverter. Então, a gente percebe aí que
Infelizmente, o número no país continua aumentando, né, a par de todo esforço, mas acho que nós não podemos desistir. A Caixa vem conseguindo diminuir o seu volume de ações ativas. Também vimos conseguido fazer isso em relação ao número de novas ações, até que no ano de 2013 e 2014, nossos colegas advogados, sempre muito criativos, como tenho certeza que acontece muito lá na AGU, no INSS, na Procuradoria Geral Federal, identificaram o famigerado tema que nós lá nos jurídicos chamamos de TR e FGTS. E em 2 anos foram juizadas quase 400 mil ações. Acho que o STJ teve a diligência de suspender e dizer, esperem que vou decidir o tema. O número, a partir dessa decisão, começou a diminuir e aguarda-se essa definição pelo STJ e pelo Supremo, né? Mas aí nós estamos falando de um tema que diz respeito a uma questão passada, né? Que, independente se houver algum revés, esperamos que não, esperamos sair vitoriosos. Aqui defendemos o interesse público na sua natureza, mas se houver um revés, eu imagino que vai haver alguma solução legislativa. A linha que nos preocupa e que nos chama atenção é aquela que segue em azul no gráfico. Em relação a acordos, né, como meta, a gente sempre tem como meta encerrar o maior número de ações pela via do acordo. Então, a gente vê que em 2010 nós conseguimos encerrar por volta de 10% a 20% de cada ação que ingressava, né? Conseguimos atingir um pico ali em 2013 de quase 70%, 60% a média de 60%, há regiões onde o volume é maior, há regiões onde o volume é menor, e esse número caiu aqui exatamente por conta do aumento do volume de ações onde eu não posso fazer acordo, FGTS. Então, quando eu tenho um volume maior, esse número diminui, mas a gente continua insistindo em que o maior número de processos seja extinto pela via do acordo. Como eu mencionei, se não tem acordo, se o pleno aceita e se há uma decisão judicial, a regra é acatar a decisão de Vossas Excelências, a decisão dos senhores. A gente parte da premissa que tudo foi apreciado. Se eu tive a oportunidade de demonstrar, ou de buscar demonstrar o meu direito, e o judiciário naquele momento entendeu que eu não tinha direito, também em uma avaliação de custo-benefício, recorrer é caro, manter um recurso no tribunal é muito caro para a administração pública. Às vezes, mesmo que eu entenda que haja alguma chance de sair vitorioso, conforme a relação custo-benefício, a gente acata a decisão. Na Justiça Federal isso acontece muito em condenações por dano moral. A gente olha, fica um pouco bravo quando o juiz exagera um pouquinho na dose, né? Mas, poxa, esse cara, só por causa de um probleminha lá na porta giratória, vem esse juiz aqui. Mas a gente avalia aquilo e às vezes dá uma decisão um pouco fora da curva, da nossa média nacional, mas a gente admite. Bom, nesse caso ele teve uma avaliação e nós deixamos de recorrer. Com isso, a gente vai aumentando o índice de não recorribilidade, que já estamos atingindo aí a quase 80% a 90%. Então, ou seja, hoje na Caixa, em regra, não se recorre. É curioso, é um dado muito interessante, doutor Savares, que nós acompanhamos também o outro lado, né? Então, aliás, acompanhar números, né, eu acho que é um grande avanço do judiciário, né? Do judiciário e de todos nós, né? Advogado não gosta muito, fica meio perdido no número de processos. E acompanhar os números é fundamental para saber se estamos conseguindo ou não atingir nossos objetivos. Mas hoje, em processo, Caixa versus particular, o particular recorre muito mais do que a Caixa. É uma coisa curiosa. Mas o particular não se conforma com a decisão. Recorre e perde, mas continua recorrendo. Acho que isso mostra um pouco que é possível se sair daquela visão arcaica, que inclusive eu acho muito injusta, né? Já vi o doutor Renato, enfim, colegas aí da área pública serem muito, né? Todos nós, né? Às vezes sermos acusados, mas se a gente der uma olhadinha, a gente vai ver que o poder privado, que os entes privados recorrem, em muitos casos, mais do que nós, né? O resultado disso nos tribunais superiores é uma redução expressiva do número de recursos da Caixa, né? No STJ hoje temos
Nós fechamos 2015, acho que agora subiu, passou um pouquinho do 1.000, nós ficamos bravos, nós vamos diminuir, não pode passar de 1.000 recursos, né, mas fechamos o ano passado com 938 recursos interpostos pela Caixa. Numa comparação aqui, em 2010, só a Caixa tinha quase 6% dos recursos. Hoje nós estamos lá no finzinho da fila, com 0,37%. E como eu mencionei, inúmeras empresas privadas, têm muito mais recursos do que a Caixa no STJ. Eu faço questão de frisar isso assim, para pregar um pouco, já vi o doutor Renato, o doutor Zé Roberto fazerem isso, a gente quebrando um pouco o que eu chamo de, às vezes, preconceito contra os entes públicos, né? Nós temos os nossos limites, nós temos as nossas dificuldades, mas mesmo com elas, ousamos desafiar esses limites e conseguir bons resultados. No Supremo também, aí a regra no Supremo é assim, o Supremo para nós como o STJ, né? O STJ, o número ali é proporcional, porque evidentemente nós temos muito mais discussões de violação de lei federal, mas no Supremo, para um advogado conseguir nos convencer a fazer um recurso, ele tem muito trabalho. Nos últimos, agora não vou lembrar, mas se não me engano, nos últimos 12 meses, nenhum recurso, meus colegas? 24 meses, algum? Pronto. Então, há 2 anos que a Caixa não protocola nenhum recurso no Supremo Tribunal Federal. Porque a nossa compreensão é que não é possível que eu leve para o Supremo uma questão de 5 mil, 10 mil. Insisto, às vezes até entendendo... Eu vou dar um exemplo aqui. Nós deixamos de recorrer num caso de um juiz que condenou a Caixa a pagar a TR nos planos econômicos, que é uma questão que nem está definida. Mas por quê? Eram R$327. Eu não consigo ver, não recorremos para o STJ, não recorremos para o Supremo e resolvemos pagar aqui. Nós estamos discordando, houve lá uma questão processual, mas evitamos, porque acho que aí uma questão que eu diria quase que sagrada, de se levar efetivamente as questões relevantes para o STJ e para o STF. E ainda nos deparamos, registro aqui, no STJ com questões que não deveriam estar lá. Desses 1.000 casos, ainda há casos que se passarmos o pente fino, dá para tirar. Vamos fazer isso, Renato. A gente vai tentar chegar antes que Vossas Excelências cheguem nesses casos. Tá? Mas o que queremos colocar mesmo, como eu falei, consolidar o que já temos e ampliar, né? Na área de recuperação de créditos, que preocupa muito, porque quando a Caixa juíza pode ser um volume muito grande de ações, e principalmente no momento desse, de crise econômica do país, onde a inadimplência aumenta. E são medidas que já existem em todos os 5 tribunais regionais. Ainda não estão consolidadas, mas podemos ampliar, né? Uma que achamos assim excepcional. Como funciona? Traz pouquíssimo trabalho para o judiciário, que são as parcerias que fizemos, que chamamos de convite para o cliente vir negociar com a Caixa, onde o judiciário participa, aí no meio termo, o juiz assinando uma notificação, é mais ou menos assim para o cliente. Diz, olha, você está com problema com a Caixa? A Caixa está querendo vir aqui juizar a ação. Tenta lá se entender, ela tem boas políticas. O logo, a marca da Justiça Federal, incentiva aquele cliente a ir, porque ele não quer ter uma ação. O êxito tem sido excepcional, né? Isso não gera, evitamos o ajuizamento de milhares de ações, né? Até alguns modelos, isso é registrado nas estatísticas dos tribunais, porque há sim um trabalho, mas não há todo aquele trabalho que haveria no ajuizamento normal, né? A conciliação online, a gente citou aqui o chato da 4ª região, mas há em outros tribunais, né? Apostamos muito no sistema de mediação digital, que está sendo incentivado. Os processos de conciliação para o juizado, né? Na prevenção de novos litígios, as salas de conciliação, a centralizadora de conciliação, vi Renato mencionar, os convênios que temos com a DPU, estive com o doutor Ramon há 2 anos, nós combinamos, assim, nós não podemos crer que a Defensoria Pública e a Caixa não possa se entender. Se há um entendimento de que há um direito, a Caixa pode atender.
Onde esse convênio foi implantado efetivamente, o êxito de conciliação nas pessoas que chegam no DPU é entre 70% e 80%. Não é juizado, é resolvido entre nós. Também no âmbito da conciliação judicial, a atuação muito forte junto aos órgãos do consumidor, a conciliação direta, a Caixa, hoje um advogado da Caixa tem o poder para arbitrar uma indenização para o cliente, e com isso ele não precisa ir ao judiciário. Isso era comum, o cliente tinha o clássico, o caso hoje não muito, porque não usamos muito cheques, né? A restrição indevida em cadastro negativo, ele acatava a solução. Eu tirei o nome, mas ele queria um pouquinho mais, ele queria compensação. Nós não podíamos dar. Hoje podemos dar essa compensação financeira, também evitou o ajuizamento, né? Em relação à ampliação de estratégias de sucesso que temos, o projeto permanente de conciliação, né? Queremos aí, como meta, 50 mil acordos, nós estimamos receber 120 mil ações nesse ano, essa é a meta, queremos conseguir fazer mais, né? Esse item é muito importante, né? Se eu pudesse colocar como requerimento aqui ao Conselho, Reinaldo, a efetivação das salas de conciliação e a pauta unificada de audiência para nós é assim, indispensável, nós não temos, e o Judiciário não tem, e não é difícil, dá uma organizada nisso, há vários locais que já praticam, mas em muitos não. Isso causa muitos transtornos. Fica como um requerimento aqui. A conciliação antes da formação da relação processual, como eu mencionei, né? Temos a conciliação por videoconferência, né? Tivemos vários estados onde se iniciou, eu estive no Espírito Santo, no Tribunal Regional da 2ª Região, enfim, vários outros, facilita, em São Paulo, facilita a vida do cliente, do advogado, da parte do juiz, de todo mundo, né? A conciliação pós-sentença, né? Porque a gente tem esse que virou um hábito, né? O processo acabou, mas não acaba, a gente começa ali de novo, né? Por causa de 10% da diferença. A conciliação online, a suspensão dos processos repetitivos. Assim, é um pedido que a gente faz ao juiz. O STJ suspendeu, deixa aquilo quieto. Quando o STJ resolver, a gente vai lá e cumpre a decisão. Para finalizar, eu diria que tudo isso que está aqui, e as medidas que o doutor Renato colocou, que o doutor Zé Roberto mencionou, e outros que vocês vão discutir, acho que o grande desafio, doutor Savary, de todos nós, que trabalha numa empresa pública que vende produtos e trabalha, o marketing é muito trabalhado, a gente chama de empacotamento. Acho que o nosso desafio é conseguir empacotar isso tudo de uma forma de que aquelas práticas que são regionalizadas ou isoladas passem a ser práticas consolidadas na instituição e não dependam mais do juiz A ou do advogado B, para que a gente avance cada vez mais na criação de um país mais conciliador e menos litigioso. Muito obrigado a todos vocês. Vou passar aqui umas fotos rápidas de alguns eventos que fizemos.